psicólogo pode dar diagnóstico ou ele deve encaminhar ao psiquiatra? Sejam muito bem-vindos, pessoal. Hoje eu quero responder essa dúvida para vocês. E antes de tudo, vou me apresentar. Eu sou o Luiz, eu sou psicólogo aqui na Eureka, eu sou um dos fundadores e nesse vídeo eu quero te apresentar. Afinal de contas, qual é a resposta para essa pergunta? Muitos psicólogos não sabem a resposta para isso ou acham que a resposta é a resposta incorreta, tá bem? Então fica aqui conosco que até o final do vídeo você vai ter a resposta para essa dúvida. Pois bem, pessoal, para quem está aqui chegando, daqui a pouco não sabe muito bem o que é, afinal de contas, diagnóstico, eu quero começar respondendo então essa pergunta, certo? Pois bem, quando nós estamos atendendo um paciente e a gente suspeita, ou mesmo essa pessoa suspeita que ela está passando por um período difícil e de repente ela pode ter algum transtorno mental, a pessoa tem dúvidas, será que eu tenho um diagnóstico, será que eu não tenho um diagnóstico? Bom, o que vai acontecer é de a gente sempre buscar entender se aquela pessoa ela está tendo sintomas que correspondem ao que os manuais dizem, por exemplo, o DSM-5 ou então a Classificação Internacional das Doenças, a CID. Esses são hoje os materiais de referência para a gente poder afirmar se uma pessoa possui um determinado diagnóstico ou não. Transtorno do pânico, fobia social, qualquer diagnóstico de saúde mental precisa estar embasado em um desses dois materiais, certo? Com isso dito, o diagnóstico nada mais é do que qual que é, afinal de contas, o transtorno que essa pessoa está apresentando, ou mais de um transtorno que ela está passando, ou mesmo se ela não está passando por nenhum transtorno. Seria um caso de uma apresentação subclínica, né? Ou seja, existe ali algum prejuízo, existe ali algum sintoma se apresentando, porém não na intensidade, frequência ou forma que seriam suficientes para fechar esse diagnóstico, como a gente costuma dizer. Ah, a pessoa fechou os critérios, ela fechou o diagnóstico. Isso quer dizer que a pessoa acabou atendendo aos critérios necessários para então receber aquele determinado diagnóstico, tá certo? E como que isso é feito, né? Como é que o diagnóstico é feito? Existem alguns transtornos mentais que a gente vai poder contar com escalas, com testes psicométricos, para além da intervenção clínica por si só. Quando eu digo intervenção clínica, eu estou me referindo à entrevista com o paciente. E esse processo como um todo, ainda que alguns profissionais às vezes achem que pode ser feito em uma ou duas sessões, e eu diria que sim, em casos muito específicos, eu diria que um ínfimo percentual de pessoas a gente vai conseguir providenciar, né, um diagnóstico em tão poucas sessões. Ele é um processo que ele dura em torno de 8, às vezes até mais sessões, para que o profissional possa então se sentir confiante e ter a clareza de que aqueles sintomas realmente são os que o paciente está trazendo e eles realmente fecham com o que os manuais dizem. Pois bem, muito psicólogo acha que qualquer diagnóstico ele sempre vai precisar ser embasado em uma única escala, em um único teste. Não, gente. Quanto mais experiência, né, um profissional acaba obtendo, maior é a chance de ele complementar o diagnóstico, até porque talvez depois ele queira fazer algum tipo de laudo, vou falar isso na sequência, né, mas até para poder embasar melhor esse laudo, ele não vai ficar restrito apenas ao resultado de uma determinada ferramenta. Então ele terá a própria entrevista clínica, né, anamnese, até para descartar qualquer aspecto de saúde física impactando na saúde mental, porque aí não vai, talvez a gente não vá aqui colocar como um diagnóstico, tá bem, pessoal, de saúde mental. Esse profissional psicólogo ele pode acabar encaminhando essa pessoa para outros profissionais para então poder, né, obter uma certeza de que se trata ali sim de uma apresentação clínica de cunho mental psicológico, tá certo? Voltando aqui, né, parênteses feito, né, aberto e fechado, voltando aqui, o psicólogo ele não precisa apenas se garantir, né, com uma escala única, eu só sei aplicar essa escala, eu só sei fazer o diagnóstico de X transtorno.
ou então ele ir para um outro, né, 8 ou 80, por assim dizer, né, um pensamento binário, né, ou faço assim ou faço assado, que seria de recorrer apenas à entrevista com o paciente, tá certo? Hoje, quando a gente pensa, né, um profissional que tem especialização em avaliação psicológica, que está realizando ali o processo de psicodiagnóstico, ele vai acabar utilizando todas as ferramentas que estiverem ao dispor dele, tá? E a gente começa a entrar aqui na seguinte questão. Você que está me ouvindo aqui, você tem interesse em saber mais sobre diagnósticos, você gosta da parte de avaliação psicológica, eu recomendo com muita ênfase que você faça, assim, uma especialização nessa área específica, que você busque supervisão clínica, né? Supervisão com um profissional mais experiente. Porque, gente, por mais que nós psicólogos, todos nós saímos da faculdade com o nosso registro e por legislação nós temos sim a prerrogativa de poder conferir diagnóstico, poder realizar um laudo. Cuidado, gente, isso não pode ser feito de uma maneira irresponsável, até porque podemos aí incorrer em falhas éticas também. Por mais que todos nós sejamos psicólogos, nós só podemos aplicar técnicas e realizar trabalhos que estejam congruentes com a nossa própria experiência. Ou seja, se aventurar, né, fazer ali um trabalho que você não tem experiência, que você não tem capacitação, falha ética, tá certo, pessoal? Então, muito cuidado com isso. Então, já respondi até aqui a pergunta. Será que o psicólogo ele pode dar o diagnóstico? Ele pode. Mas eu quero trazer aqui algumas nuances com relação a isso, que é justamente o que eu estava falando agora há pouco. Será que você hoje, você se sente confortável, você sente-se capacitado e você está de fato capacitado a fazer uma avaliação, a prestar um determinado diagnóstico? Bom, se o caso é sim, beleza. Agora, se o caso é não, e aí que entra o hábito de muitos psicólogos, às vezes por não saberem que eles podem dar o diagnóstico, ou às vezes por eles saberem que podem, mas não se sentem capacitados ou não estão capacitados para isso, acabam encaminhando o paciente para um atendimento psiquiátrico. E aí, é claro, quando a gente pensa na área da psiquiatria, sim, nós vamos ter profissionais psiquiatras que têm muito mais experiência com laudos, com perícia, né? Inclusive essa é uma das áreas dentro da psiquiatria. Ainda assim, grande parte dos psiquiatras estará muito capacitada a prestar um diagnóstico, a fazer uma boa avaliação, tá certo? Então é por isso que muitas vezes o psicólogo acaba encaminhando o paciente para o psiquiatra. Mas Luiz, será que tem algum outro cenário em que também se encaminha ao psiquiatra? Também tem. E esse outro cenário é quando a gente está falando de algum laudo com relação a licença saúde no trabalho, afastamento do trabalho, algo do tipo. Por quê? Segundo o Conselho Federal de Psicologia, o psicólogo ele pode sim prestar um atestado, prestar uma declaração, prestar um laudo. No entanto, a empresa, ou seja, o empregador daquele determinado empregado, ele não é obrigado pela legislação a aceitar um atestado fornecido por um psicólogo. Apenas atestados ou laudos que são fornecidos por um médico, certo? Então, aqui entra, tá, um motivo também pelo qual muitas pessoas acabam buscando a psiquiatria, porque, sim, gente, quando estamos falando aqui do contexto de Brasil, contexto de legislação, o laudo, né, o registro de um médico, ele vai acabar tendo mais força, tá certo? Em relação ao que um psicólogo pode dizer, mesmo que esse psicólogo faça o mesmo trabalho, né, inclusive utilize técnicas ainda mais apuradas, ainda mais precisas. Por legislação, a gente tem aí essa prerrogativa, tá, dos médicos. E se você está gostando do vídeo até aqui, lembra? Deixa o likezinho aqui e compartilha caso você queira enviar para algum colega, né? Seguindo aqui, quando é que eu devo encaminhar um caso para o psiquiatra? Pois bem, eu diria que a gente tem aqui 3 grandes categorias. A primeira delas é você tem uma boa certeza, digamos assim, você tem, sei lá, 80%, 90% ou até mais por cento de confiança, né, de certeza
de que aquele determinado paciente vai precisar de uma intervenção medicamentosa. Ou seja, ele vai precisar receber medicamentos, passar com um psiquiatra. Esse é o caso que eu acho que é até muito óbvio, né? Eu nem vou adentrar muito aqui nesse aspecto. A segunda situação é quando você está atendendo um caso, você não tem certeza de que diagnóstico está acontecendo e você encaminha para um psiquiatra da sua confiança. Muitas vezes até comentando um pouco, né, que olha, esse é um caso que eu estou tendo dificuldade em entender como é que está essa manifestação dos sintomas, não estou entendendo o XYZ que está acontecendo, gostaria que você também avaliasse esse paciente, verificasse, né, o que você está vendo, né, com relação a isso, você tem essa intimidade, essa proximidade com um psiquiatra, né, um profissional que você trabalha em conjunto, acho que é muito válido sim, né, você fazer esse encaminhamento, mais para ajudar você, e mesmo que você não conheça, você indique ao paciente que ele busque então um serviço de psiquiatria. E a terceira categoria aqui, né, minha gente, é quando a gente está falando daquelas situações em que o paciente vai precisar de algum atestado, né, algum laudo, algo do tipo que, mais uma vez, você até tem uma certeza de qual que é o diagnóstico dele, mas você não tem experiência em redigir esses documentos, você não tem certeza de como que realiza um documento desses, você não tem tempo agora, né, de ir atrás de um curso, de ir atrás de um supervisor, pois bem, o jeito mais rápido vai acabar sendo encaminhar para um psiquiatra, mas eu já deixo aqui a mesma orientação que eu passei antes. Tá tendo dificuldades com isso? Gente, faça uma especialização, busque, tá, aprimoramento técnico, aprimoramento teórico em relação à parte de psicodiagnóstico, tá bem? Porque sim, nós psicólogos podemos dar o diagnóstico, sim, e nós podemos também encaminhar ao psiquiatra. Mas cuidado, né? O que será que isso diz de você mesmo? Assim, eu faço essa reflexão para você. Que tipo de psicólogo você quer ser? Né? E eu não estou aqui dizendo que, como psicólogos, nós temos que saber tudo de tudo, nós não podemos contar com nenhuma outra profissão, que tudo a gente tem que saber. Não é isso que eu estou falando. Mas agora, imagina o seguinte, você está se propondo a prestar um serviço de psicodiagnóstico e recorrente você tem encontrar dificuldades, vale a pena, né? É um sinal aí de que você precisa, né? De que você está necessitando, né, de mais aprimoramento. Isso não é uma falha, isso é um bom sinal. É um sinal de que você está saindo ali da sua zona de conforto, você está buscando, né, realizar um trabalho bacana e você está precisando, eu preciso de mais ferramentas. Né? Se a gente for comparar, por exemplo, com, né, um profissional, um pintor, né, um pintor que ele quer fazer uma determinada pintura de determinado jeito, poxa, ele vai ter que ter o pincel específico, ele vai ter que ter a tinta específica. Imagina, isso é bom, né? A gente ir atrás, né, de ter as ferramentas, a gente ir atrás de ter o que é necessário para a gente conduzir o nosso trabalho com ética, com responsabilidade, tá bem? E por último, né, o que eu quero trazer aqui afinal de contas, como funciona então o trabalho do psicólogo após o diagnóstico? E mais uma vez, existem aqui algumas categorias, tá bem? A primeira categoria que eu traria é aquela categoria em que você realizou o processo de psicodiagnóstico, fez as sessões de avaliação com aquele paciente e então você confere esse diagnóstico a esse paciente. Você pode, tanto se você não se sente capacitado a atender aquela demanda, encaminhar a outro psicólogo, ou mesmo você seguir com esse paciente, porém agora com um trabalho muito mais focado para a clínica, ou seja, para ajudar esse paciente a vencer aquele ou aqueles transtornos que está passando, tá? Como que se dá aqui, gente? Depende muito da abordagem que o profissional acabou adotando, né? Mas aqui é o trabalho clínico, né? São sessões de psicoterapia, envolve planejamento das sessões, envolve você passar orientações para esse paciente, sai um pouco da alçada de prestar o diagnóstico, de avaliar aquela pessoa e passa então para ser a parte da intervenção, tá certo? Outra categoria é quando a gente já recebe o paciente com um laudo fechado, né? O diagnóstico já está fechadinho, ele já passou por outro profissional. Pode ser que você conheça esse psicólogo, pode ser que você não conheça esse psicólogo. Minha sugestão é, leia com muita atenção o que está naquele laudo e nas primeiras sessões, especialmente na primeira, sempre questione se o paciente tem ciência, se ele entende, ele concorda com o que está colocado naquele laudo, se ele tem conhecimento, se ele já buscou informações sobre isso, se ele já fez outras psicoterapias, para que você não comece
com o pé esquerdo com esse paciente, tá? Envolva o paciente. Não entenda essa pessoa como um pedaço de papel. O pedaço de papel é um documento muito importante, com certeza, que traz informações relevantes, mas lembre-se, você trabalha com a pessoa que está na sua frente, não com o diagnóstico, tá bem? Então, envolva o paciente no processo terapêutico, garanta que ele esteja entendendo o que está acontecendo, afinal de contas ele passou por outro profissional, agora ele está indo para você, né? Às vezes as pessoas ficam confusas nesses encaminhamentos. Então garanta muito acolhimento, tire dúvidas, preste psicoeducação para essa pessoa, garanta que ele esteja se sentindo confortável com o que está acontecendo, né? E bom, existe também, né, aquela situação em que, bom, você não necessariamente vai acabar seguindo, né, com aquela pessoa. Eu sugiro sempre que você faça, né, isso até faz parte do processo de psicodiagnóstico, sempre fazer uma ou até mesmo duas entrevistas de devolução, né, as chamadas devolutivas, que é você terminado esse processo, você conversar e sentar com o paciente, apresentar o laudo, apresentar o diagnóstico e tirar todas as dúvidas dele. Mesmo que você não vá seguir com ele, você está garantindo que essa pessoa tem consciência e muito mais informações sobre a condição clínica que ela está apresentando, tá certo? Então, o trabalho do psicólogo aqui ele pode ser tanto por uma vertente clínica quanto por uma vertente de encaminhar para outro profissional. Lembrando que, independente do caminho que for ser percorrido, sempre com muito acolhimento, com muita gentileza e ética, pessoal, acima de tudo. Nós vamos encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham achado interessante o vídeo. Eu sei que é um bocado de informações, muitas coisas diferentes aqui no vídeo de hoje. Se você teve dúvidas, eu convido você a colocá-las embaixo. Passados alguns dias eu olho todos os últimos vídeos e respondo cada um dos comentários. Quero deixar um grande abraço para você que assistiu até aqui, deixa o sininho ativado, se inscreva aqui no nosso canal e participe do nosso canal aqui Eureka para Terapeutas. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!